Então vamos lá. Busquei partida aqui, encontrei a partida com um brother, ele cancelou. O pessoal é muito apressado aqui no Lichess, né? Mas a ideia, enquanto vai buscando a partida, eu vou explicando. A ideia aqui é que em tempo real eu vou jogar uma partida e aconteça o que acontecer, estará aí gravada. E o intuito dessa partida não é vencer, do ponto de vista, não é por isso que ela está sendo gravada. É com o intuito de demonstrar quais são as ideias e a forma que eu justifico meus lances, para que vocês compreendam que o xadrez começa a ser uma guerra de narrativas, muito mais do que lances abstratos e geniais, entendeu? Então a ideia aqui inicial, pessoal, um dos princípios do xadrez é o domínio do centro. Então eu joguei E4, o cidadão deixou, joguei D4, né? Por quê? Eu quero dominar o centro aqui da melhor forma possível, né? E aqui eu estou com o centro todo para mim. Agora ele contesta o centro, tá? O que ele está fazendo não está errado. Ele jogou esse peãozinho para cá para apoiar o avanço e contestar o centro das brancas. Eu vou jogar cavalo D2, que é um lance um pouco menos primitivo do que avançar, por exemplo. Poderia ser uma opção, tá? Avançaria e eu argumentaria que vou manter esse centro, mas eu joguei com esse mesmo, ele captura e eu capturo de cavalo. A ideia é que a gente abriu o centro. Quando há trocas aqui no centro, com esses peões centrais, a gente chama que essa posição tem um centro aberto. Tá? Eu poderia tomar aqui, pessoal, mas depois que ele faz o rock, fica muito bem, fica sólido. A gente costuma chamar essas posições sólidas, né? Difícil de atacar posições assim. Então não vou fazer essa captura. Eu vou voltar o meu cavalo, né? Não voltar porque ele estava aqui, mas a ideia é que eu vou realocar ele aqui na casa de G3. Então é isso, eu tentei dominar o centro, o adversário contestou, e a gente agora tem isso. Eu tenho um peão mais avançado que o dele, mas são pequenas vantagens, vantagens que, enfim, não merecem nem tanto brilho assim. E agora eu fico em dúvidas entre lances desse tipo. Cavalo vem, tá vendo um cavalo chato aqui. No próximo vou jogar sólido, vou solidificar esse centro aqui, unir minha cadeia de peões, tá? E eu quero tirar minhas peças e fazer o rock. É isso que eu quero fazer. Acho que bispo esse faz sentido. Eu acho que aqui mereceria até pensar um pouco mais. A ideia seria colocar um cavalo aqui, se fosse possível, de uma forma rápida, mas não é. Eu vou simplesmente desenvolver, vou deixar esses dois cavalos aqui mesmo. E agora eu quero tirar meu bispo. Agora acho que esse bispo vai ter que ficar por aqui mesmo, né? Parece uma casa interessante para o bispo. Acho que é isso mesmo. Bispo em E2 aqui, ao meu ver, pareceria muito passivo. Então fiz esse mesmo. E a ideia é até jogar um bispo B1 em último caso, né? Esse lance também parece possível. Defenderia o peão. Deixa me ver. Começo a ter ideias ensandecidas aqui na minha mente de começar a sacrificar peça, mas vamos tentar manter essas ideias de forma menos aguda, né? Cavalo esse não está ameaçando muita coisa, né? Para ser sincero. Aqui eu acho que eu tenho que manter o desenvolvimento. Vou seguir seguir desenvolvendo normalmente. A ideia é que a dama agora defende o ponto ali que a outra dama ataca. E eu posso tirar meu bispo agora sem me preocupar com esse peão caindo, entende? Então beleza, vamos seguir aqui colocando as peças em jogo. Vou centralizar as torres e tal. Já vi que não consegui lá tanta coisa quanto eu almejei aqui. Eu vou fazer esse lance que é um pouco especulativo, tá, pessoal? Que é colocando a dama na cara do meu bispo. Aliás, colocando o meu bispo na cara da dama dele. A gente chama isso aqui de linha rica. E ele já tirou para evitar ataque à descoberta, né? Como a gente chama. E agora eu vou começar a centralizar um pessoal aqui. Então, torre E1 e torre D1 no próximo, por exemplo, me parece lances interessantes. Então, estou centralizando minhas peças, tirando elas das casas iniciais. E agora acho que chegou o momento, né, pessoal? O momento de atacar. Cavalo esse, mas é porque está muito sólida a posição dele aqui, né? Eu acho que eu preciso mais do que isso para um ataque.
Eu vou na covardia aqui, preparar uma ideia de sacrifício ali. Vamos atacar e vamos ver o que vai acontecer com esse ataque. Falando aqui, estou perdendo muito tempo. Enquanto meu adversário tem 4 minutos e meio, eu tenho 2 minutos no relógio. Então eu vou tentar sacrificar um pouco aqui mesmo, se for preciso. Fazer uma partida bem agressiva, mas que seja instrutiva, né? Como eu disse, o intuito aqui não é ganhar por ganhar, porque no xadrez é o seguinte, quanto mais você... É como em tudo, né? E na guerra, no jogo de futebol, quanto mais você ataca, mais chance você tem de perder. Ele claramente já está vindo para a defesa aqui. Eu acho que já vale a pena. Toma, toma, dama, toma. Cavalo vem. Ameaça o mate. Ele toma. Dama toma. Talvez esse seja ainda melhor. Eu vou tomar. Como eu disse, estou sacrificando uma peça por 2 peões, tá? Então, quero deixar muito claro que provavelmente isso aqui é um cheque sem fundo e eu vou acabar perdendo por insuficiência, por material a menos, etc. Mas a ideia aqui é passar a torre para o ataque, beleza? Esse meu bispo está atacando aqui, tem ideias de mate se algum desses cavalos sai, mas está bem sólido por enquanto. E eu quero jogar cavalo esse, por exemplo. É uma das ideias. E passar a torre, por exemplo, também é uma das ideias. Mas o lance que eu estou namorando com ele nesse momento é passar a torre, porque aqui já seria bem interessante, já teria temas de mate aqui pra gente, se chegasse a esse ponto. Mas agora ele vai ter que defender. E se ele defender, eu fico sem argumentos e fico com uma peça a menos, né? Então acaba sendo uma partida bem instrutiva aí para explicar um pouco sobre o jogo posicional, né, e o jogo material. O jogo material é a quantidade de peças. O jogador pode ter mais ou menos peças, mas eu, sendo bem honesto, não acho que o nosso brother tá mal nessa posição, não. Acho que ele tá bem. Eu vou jogar esse, se ele toma aqui eu ignoro e dou cheque. Aí se ele vem... Pessoal, eu vou pra loucura, entendeu? Fui pra loucura. A ideia aqui é o seguinte, ele ameaçou tomar meu cavalo, mas se ele tomar meu cavalo, eu vou jogar cheque. E tentar dar mate. É simples assim. Só que tá caindo a minha torre depois, entendeu? Então aqui, vamos tentar calcular um pouquinho, mas como eu disse, além de ser uma partida assim, sem muito apreço, tenho que admitir que eu tô com 1 minuto no relógio, conversando demais e jogando de menos. Ele já defendeu, né? Foi interessante aqui. Eu tomo, o cavalo toma. Ficou bem ruim aqui pra mim, pra falar a verdade. Não tá simples de prosseguir atacando. Eu tenho esse que ameaça mate. E não sei como ele defende, né? Olha como o xadrez é uma coisa absurda. Talvez ele tenha que entregar a dama, não sei. Talvez tenha outro lance. Ele precisa defender a casa de G7 para não levar mate depois de cavalo H5, entende? Cavalo H5 protege aqui. Protege não, ameaça a casa de G7, o que apoia a dama a dar checkmate no rei. Eu acho que honestamente eu não encontrei nenhuma defesa para ele contra esse meu lance. Vou fazer então. Pode ter, tá, pessoal? Talvez tenha algum recurso aqui. Com pouco tempo é difícil dizer, mas eu acho que ele está levando o checkmate em um lance aqui agora. Não é. Não. Aqui, ó. Mas foi um bom lance, vai. Foi um bom lance. Mas não tá levando checkmate assim tão rápido quanto eu imaginei, não. Porque ele tem bispo F6 aqui. E aí eu não tô dando mate coisa alguma, né? Eu preciso, inclusive, tomar com cheque. E se ele retoma, eu tomo. Eu acho, pessoal, que vamos ficar bem aqui nessa posição. Porque ele vai ter que entregar uma peça, eu acho. Tá? Ele vai ter que entregar uma peça. Vai ter que ver se não tem mate aqui. Ai, vacilei. Olha como o xadrez é complexo. Eu poderia tomar com cheque. Única, ele tinha que tomar de cavalo. E aí sim seria mate forçado. Eu vou explicar depois. Teria sido uma linha mais refinada. Mas aí, com todo respeito, eu precisaria de mais tempo. O cara já abandonou. Ele não encontrou o lance para defender. Mas eu vou colocar aqui em análise. E vou explicar para vocês que tinha alguns recursos ainda. O xadrez é uma coisa louca, né? Você acha que tá ganho, mas não tá ganho.
Aqui, o que eu pensei foi o seguinte. Confira comigo no replay. Bispo F6 era o lance aqui. Não só está ameaçando minha torre, na verdade não é isso. Tá defendendo o mate, né? Porque se eu tentar dar mate agora, ele toma, eu vou ficar perdidaço aqui. Porque eu entreguei todas as minhas peças e o que eu argumento, né? E agora, qual é meu plano? Não tem mais plano. Ele está atacando o meu cavalo, vai trocar tudo aqui, vai trocar no centro, vai ficar poucas peças, material a menos, eu estou perdido. Então, claro, só para exemplificar, digamos que ele faça um lance inútil, assim, tipo, bispo toma, sei lá. Aí aqui, e isso é checkmate. Eu estou atacando o rei adversário, o rei não pode capturar minha dama, porque o cavalo apoia a dama nessa casa de G7, e o rei não tem como fugir. Você não tem como capturar, você não tem como fugir, e você não tem como obstruir esse ataque que o rei está tomando. Ou seja, colocar uma peça entre o rei e o chefe. Meu gato chegou miando aqui, vamos ignorar ele de início. Já já a gente põe a ração do danado. Bom, então a ideia aqui era o esperneio, né? A gente costuma chamar esse tipo de recurso como um recurso assim. Você já está perdido e você vai entrar nas linhas de esperneio, né? Você vai espernear porque é o que resta. Então ele teria que defender a casa de G7 e aí eu tomo o bispo com cheque, ou seja, eu tomo o bispo atacando o rei. Se o rei sai, eu imagino que aqui vai tomar mate, né? Só para eu explicar para vocês, porque tem o bispo e o cavalo atacando a casa de H7. Então eu poderia tomar, por exemplo, aqui até de bispo, né? Acho que seria até mais preciso. Tomaria aqui, ameaçando um descoberto, ou seja, tirar o bispo e ter um ataque no rei. E o rei não tem como se mover, tá bom? Então aqui teria ameaças de mate, tá? E se ele tomar aqui, deixa eu ver qual seria um lance aqui para ganhar a partida. Olha, tomar aqui parece um bom lance, que seria uma sequência mais ou menos assim, por exemplo. Cheque, ele vem e vai levar mate aqui. Né? Não sei exatamente como vai levar mate aqui, mas deve levar um lance como... aqui já tem mate, né? Então, por exemplo, aqui checkmate. Então tem algumas linhas de checkmate aqui, o rei não vai conseguir escapar. Então acho que ele viu essa continuação também, viu que bispo F6 não funcionaria, né? Então foi bem legal essa partida, não esperei que fosse dar tão bom assim pra gente. Só uma última coisa, o xadrez é muito complexo do ponto de vista de tantas coisas podem ser abordadas dentro de uma partida como essa, só para dar um exemplo para vocês, olha que doideira. Antes dele jogar o cavalo para F8, quando o cavalo dele está aqui ainda em D7, antes dele fazer esse lance de cavalo, a posição dele está melhor assim. Está melhor assim do que esse lance. Esse lance foi muito ruim. Esse lance, ele justifica o meu sacrifício. A ideia dele era muito boa. Se esse cavalo aqui, pessoal, tivesse aqui na casa de G6, aí já fica mais difícil. Vocês entendem que já fica mais difícil de eu atacar? Porque tem mais peças defendendo o rei. Tem mais peças na ala do rei, né? Mas aí ele joga esse lance que confunde um pouco as peças dele. O cavalo fica mal posicionado pra caramba aqui, né? O que mais? O rei perde uma casa, tá? É importante que o rei também consiga fugir. E aí ele tira uma casa do rei, né? Essa casa aqui poderia ser uma casa de fuga, tá bom? Então aí eu fui pra loucura, né? Tô querendo dizer que esse meu sacrifício aqui foi bom? Não. Honestamente falando, aqui teria que calcular bem, analisar essa posição de uma forma mais serena. Mas bom, para não alongar o que já está muito alongado, é isso, tá? Então, eu acho que aqui foi um erro que ele fez e acho que nessa posição aqui seria melhor manter os cavalos dessa forma e fazer outro lance. Mas aqui eu consegui desenvolver todas as minhas peças e chegou o momento de atacar. Então, acho que deu para aprender um pouquinho mais sobre xadrez. Agradeço aí a companhia de todos nessa partida. Tamo junto, até a próxima e bom xadrez a todos.